Imagine ser expulsa de casa por causa do favoritismo daqueles que deveriam amar de forma imparcial. Enquanto sua irmã é mimada e adorada por se casar com um homem rico, nossa protagonista é renegada e expulsa da própria casa. No entanto, o destino é imprevisível, e agora que estão precisando de ajuda, eles a procuram. Porém seus rostos empalidecem quando ela revela a verdade que precisam enfrentar. Meu nome é Elisa. Quando eu estava crescendo, a diferença entre mim e minha irmã gêmea Ana era como dia e noite. Ana era a garota de ouro, enquanto eu não era. Nosso pai era um professor de uma universidade conceituada, tinha sua vida focada em livros e palestras, enquanto nossa mãe era dona de casa exemplar, dedicada ao lar e à família, nos incentivando a seguir seus passos desde cedo. Isso não incluía uma filha que usava camisetas de banda e gostava de ficar sozinha. Elisa, porque você não pode ser mais como sua irmã, era a frase favorita da minha mãe, que geralmente dizia isso quando eu aparecia no café da manhã com meus fones de ouvido tentando bloquear o mundo. Ana, por outro lado, era a queridinha em busca de aprovação. Eu simplesmente não entendo por que é tão difícil para você usar um vestido bonito e sorrir mais, ela dizia, jogando o cabelo perfeito por cima do ombro. Era como se ela fosse de um planeta diferente. Num sábado particularmente cansativo, enquanto nossa família se preparava para uma das festas do corpo docente do meu pai, uma festa que eu preferia simplesmente dormir, mas que era obrigatória para nós, decidi me rebelar da única maneira que sabia. Coloquei meu delineador mais escuro e um par de botas que definitivamente não atendiam ao padrão apropriado. Você não vai sair assim, minha mãe me pegou na escada, seus olhos focados nas minhas botas como se estivessem cobertas de lama. Dei de ombros, minha defesa padrão, não vejo por que não. Ela suspirou, um suspiro tão longo que parecia dizer que eu era a maior decepção em seu mundo perfeitamente ordenado. Por favor, Elisa, só desta vez, você não pode tentar se encaixar para podermos fingir que somos a família perfeita? Não se trata de fingir, trata-se de mostrar respeito por seu pai, ela argumentou, sua voz assumindo aquele tom agudo que indicava seriedade. Ana, ouvindo nossa conversa, veio trotando pelo corredor, seus calcanhares batendo na madeira como um juiz se aproximando do tribunal. A mãe está certa, Liz. Não é tão difícil parecer decente. Por que você sempre precisa complicar as coisas? Talvez eu não queira ser um clone seu, Ana. Eu gritei, sentindo meu rosto ficar quente. Odiava essas discussões, odiava ser comparada, mas mais do que tudo, odiava me sentir como uma estranha na minha própria casa. Meu pai apareceu no pé da escada, sua testa franzida o suficiente para mostrar sua desaprovação. Elisa, vá se trocar agora. Saímos em 10 minutos. Seu tom não permitia argumentos. Ele não gritou, a decepção em seus olhos foi o bastante para me fazer marchar de volta para o quarto, trocar minhas botas por sapatilhas neutras e limpar metade do meu delineador. Enquanto dirigíamos para a festa, o carro estava silencioso, exceto pela música clássica que meu pai insistia em tocar, brincando que era calmante. Eu olhava pela janela, vendo as árvores passarem. Naquele momento, prometi a mim mesma que um dia viveria uma vida onde ninguém poderia me dizer o que vestir, como agir ou quem ser. Um dia, estaria livre do eco dessas expectativas. Meu quarto era o único canto da casa onde eu podia fingir que estava em outro lugar, em qualquer outro lugar, diferente do resto da casa. Era o único espaço que não estava cheio das escolhas dos meus pais. Meu quarto era meu refúgio. Não eram apenas 4 paredes cobertas de esboços e pôsteres de música, mas sim a minha fuga da realidade e das expectativas da minha família. Uma noite, enquanto eu tentava me perder em uma playlist das minhas bandas favoritas, papai bateu e marchou até meu quarto, seu rosto com a conhecida expressão franzida. Elisa, abaixe o som. Por que você não estudou com Ana hoje? Você sabe que vocês duas têm provas chegando, ele disse, sua voz séria. Eu puxei um dos fones de ouvido e olhei para ele, tentando manter minha voz firme. Eu tenho estudado, só que não com Ana. Eu aprendo melhor sozinha. Meu pai balançou a cabeça, claramente sem acreditar. Você conhece as regras. Sua irmã tira boas notas, e você deveria estar fazendo o mesmo. Não vejo por que você sempre tem que complicar as coisas. Não se trata de complicar as coisas, eu disse, com minha frustração crescendo. Só não vejo por que tenho que seguir o jeito de Ana de fazer tudo. Não posso. Tenho o meu próprio jeito de estudar. Ele não respondeu. Em vez disso, mudou sua queixa para e aqueles seus amigos?
Eu os vi com você no café ontem. Não acho que sejam uma boa influência. Você deveria passar mais tempo com as filhas dos meus colegas. Elas são mais adequadas. Senti minha raiva aumentar. Adequadas para quem? Para você? Porque elas falam sobre economia e fingem gostar daquelas chatas reuniões universitárias. Antes que ele pudesse responder, a mãe apareceu na porta, sua voz aguda ao se juntar à discussão. Seu pai está certo. Aquelas meninas são de boas famílias. Sabem como se comportar. São o tipo de amigas que você deveria querer. Levantei-me, enfrentando os dois. E se eu não quiser amigos que são escolhidos para mim? E se eu quiser escolher meus próprios amigos, escolher o que eu estudo ou mesmo o que quero ser? Já chega, Elisa, minha mãe disse, seu tom final. Você sabe que seu futuro é com a universidade, seu pai garantiu isso. E depois que você se formar, precisará começar a pensar em se estabelecer. Nós já discutimos isso. As palavras pairavam no ar como uma sentença de prisão perpétua. Você quer dizer começar a pensar em ser a esposa de alguém assim como Ana, eu disse, meu tom carregado de sarcasmo. É isso que vocês acham que fui feita para ser? O rosto de minha mãe suavizou um pouco, mas sua voz permaneceu firme. Queremos o que é melhor para você. Seguir o caminho que traçamos lhe dará uma vida boa. Uma vida boa, repeti, a ironia amarga em minha boca. É uma vida boa do ponto de vista de vocês. Ninguém respondeu. Não precisava. Todos nós sabíamos. Não fazia sentido discutir. Eles tinham seus planos e esperavam que eu seguisse assim como Ana. Eu e Ana éramos como dois lados da mesma moeda, sempre juntos, mas nunca na mesma página. Na universidade onde papai ensinava, as diferenças entre nós ficaram ainda mais óbvias. Ela gostava de administração de empresas, a garota de ouro sempre acenando com a cabeça nas palestras e fazendo perguntas inteligentes que conquistavam os professores. Eu estava presa no mesmo programa, mas parecia que estava calçando um sapato errado, desajeitado, desconfortável e simplesmente errado. Uma tarde, enquanto eu caminhava por uma montanha de livros na biblioteca, Ana fez suas anotações rapidamente e me deu um sorriso. Ei, Liz, você vem para o grupo de estudo hoje à noite? A professora Jéssica mencionou que ele estará passando por aqui. Pode ser bom para nós mostrar o rosto, ela disse, seu tom leve, mas insistente. Eu olhei para cima, sentindo o peso de suas expectativas. Não, eu não acho que essas coisas são realmente a minha praia, sabe, respondi. Ela franziu a testa, colocando seus livros no chão com um baque que combinava com sua desaprovação. Não é sobre ser a sua cena, Liz, é sobre causar as impressões certas. Você precisa começar a levar isso a sério. Vamos nos formar em breve. Dei de ombros, voltando para minhas anotações. Estou levando isso a sério, mas não de uma forma que me deixe infeliz. Por que se preocupar em fingir? Porque, Liz, às vezes você tem que jogar o jogo para progredir. Você acha que gosto de tudo isso? Ela gesticulou para seus livros perfeitamente organizados e notas codificadas por cores. Não se trata de gostar, é sobre fazer o que é necessário. Balancei a cabeça, empurrando minha cadeira para trás. Bem, talvez eu esteja cansada de fazer o que é necessário de acordo com todos os outros. Você já pensou nisso? Eu disse. Sua voz suavizou, mas seus olhos eram de aço. Liz, só estou tentando cuidar de você. Papai não vai estar por perto para resolver as coisas para sempre. O que você vai fazer se continuar afastada de todo mundo? Talvez eu descubra sozinha. Talvez eu não precise seguir o roteiro do papai ou o seu, respondi, desafiando minha irmã. Ana suspirou, sua frustração era clara. Você é tão teimosa. Apenas tente, tudo bem? Se não for por você, que seja por mim. Apareça hoje à noite, fale com a professora Jéssica. Isso não vai te matar. Eu olhei para ela, realmente olhei para ela, e vi não apenas minha irmã irritantemente perfeita, mas alguém que realmente se importava à sua maneira. Tudo bem. Vou pensar sobre isso. Eu não estou pronta para prometer mais. Obrigada, disse ela. Não é tão ruim, sabia? Você até pode gostar se der uma chance. Duvido, murmurei, mas eu sabia que tinha perdido essa rodada para Ana. Eu apareci, assisti a outra discussão chata, acenei com a cabeça nos momentos certos. São apenas algumas horas, eu disse a mim mesma.
Quão ruim poderia ser? Acabou não sendo tão ruim quanto eu achava. A professora Jéssica era surpreendentemente interessante quando não estava dando uma palestra em um pódio. Eu até fiz uma pergunta que ganhou um olhar chocado, mas satisfeito de Ana. Mais tarde, enquanto caminhávamos de volta para nosso dormitório, Ana me cutucou. Não foi tão terrível, não é mesmo? Aquela paz frágil não durou muito. No entanto, em nosso último ano, Ana nos apresentou ao seu noivo, um advogado com muito dinheiro e 10 anos mais velho que ela, já bem estabelecido e exatamente o que nossos pais sonhavam. Imaginei que mamãe e papai estavam maravilhados, elogiando Ana por fazer uma combinação tão inteligente, e imediatamente voltaram seus olhos cheios de expectativas para mim. Agora, Elisa, é a sua vez de encontrar alguém adequado, disse papai uma noite durante o jantar, seu tom insinuando que meu tempo estava se esgotando. Minha mãe balançou a cabeça com entusiasmo, já planejando minha vida como se fosse mais um de seus projetos domésticos bem organizados. Pense no seu futuro, querida. Alguém rico com muito dinheiro que possa sustentá-la, que tenha uma boa posição social. Lembro-me de olhar para meu prato, sentindo as paredes se fecharem. O casamento de Ana foi meticulosamente planejado até o último detalhe pela mãe, desde os vestidos das damas de honra até os arranjos florais, mostrando sua visão perfeita de prestígio familiar após o casamento. A mãe frequentemente visitava Ana, dando conselhos e garantindo que sua vida acontecesse exatamente como ela havia orquestrado. Testemunhando isso, eu sabia com certeza, não queria que minha vida fosse moldada pelas mãos de outra pessoa. Um dia, enquanto eu caminhava pela rua, perdida em pensamentos sobre como escapar da vida que meus pais imaginaram para mim, ouvi o estrondo profundo de uma motocicleta se aproximando. A curiosidade me puxou em direção ao som, e foi quando vi Jake, com sua jaqueta de couro e sorriso despreocupado, parando ao meu lado. Parece que você precisa de uma carona, ele gritou acima do rugido do motor, um brilho brincalhão em seus olhos. Eu hesitei, olhando de volta para o caminho de casa. Então, olhei para a mão estendida dele. O que eu tinha a perder? Claro, por que não? Respondi, minha voz era uma mistura de nervosismo e excitação. Subindo na garupa de sua moto, senti uma onda de adrenalina enquanto acelerávamos. O vento açoitava meu cabelo e pela primeira vez em muito tempo eu ri de verdade. Jake gritou algo sobre me mostrar seu mundo e eu me segurei com mais força, não querendo que esse momento acabasse. Paramos em uma lanchonete frequentada por motociclistas em vez de trabalhadores. Batendo papo, Jake me contou sobre sua vida como soldador, sua paixão por motos e seu amor pela estrada aberta. Era tão diferente de tudo que eu estava acostumada a ver, cru e real. Não fique com medo de viver assim, perguntei, minha voz um pouco acima do barulho dos pratos e da conversa ao nosso redor. Com medo? Não, é emocionante. Você nunca sabe o que está por vir. Não é melhor do que ter tudo planejado para você, ele respondeu, seus olhos brilhando a cada palavra. Nas semanas seguintes, nos encontramos secretamente. Cada passeio na moto de Jake me afastava ainda mais da vida que eu deveria viver e me aproximava mais da vida que eu queria. Eu ansiava pela velocidade, pela aventura. Não se tratava apenas da emoção, era sobre me sentir viva, me sentir livre. Uma noite, enquanto observávamos o pôr do sol em um mirante isolado, Jake se virou para mim. Elisa, eu não apenas ando de moto para escapar. Eu ando para me sentir vivo, para fazer cada momento contar. Com você, cada momento parece valer a pena, disse ele. Eu me inclinei para ele, com o meu coração batendo rápido. Eu nunca me senti assim antes. Você me faz sentir livre, Jake, murmurei. Ele sorriu, puxando-me para mais perto. Então, não vamos voltar a apenas existir. Vamos viver. 6 meses com Jake pareciam uma vida inteira de momentos que eu sempre sonhei. No dia em que ele me pediu em casamento, sob as estrelas, com o suave ruído de sua moto ao fundo, meu coração gritou um sim antes que minha boca pudesse formar a palavra. Foi perfeito, exceto por um obstáculo iminente, meus pais. Eu lutava com o medo de apresentar Jake a eles. Ele era tudo o que eles desaprovavam, suas arestas, seu espírito selvagem, sua vida simples e o seu trabalho como soldador. Mas o amor fortaleceu minha coragem e decidi que era hora de eles saberem. No dia em que trouxe Jake para casa, ele estava vestido como sempre, com um colete de couro, uma camiseta preta, jeans rasgados e uma bandana. Adorava isso nele, e ele era autenticamente ele mesmo. Subimos a calçada e eu já podia sentir o peso do julgamento dos meus pais enquanto entrávamos.
O rosto da minha mãe ficou pálido ao ver Jake, seus olhos se arregalaram em choque. O que diabos, Elisa? Ela engasgou, sua voz quase um sussurro. A reação do pai foi mais dura, suas palavras afiadas como facas. Quem é esse e por que ele está vestido como um fugitivo em nossa casa? Eu respirei fundo, acalmando meus nervos. Mãe, pai, este é Jake. Ele é o homem que eu amo. Vamos nos casar. O silêncio deles foi ensurdecedor. Então, papai se virou para Jake, seu tom cheio de desdém. Vocês vão se casar? O que você faz? Você ganha dinheiro suficiente para sustentar a minha filha? Quais são suas qualificações? Ele perguntou, olhando-o com desconfiança. Sem vacilar, Jake respondeu imediatamente, sou soldador. Fiz alguns cursos especializados depois do ensino médio, trabalho duro e ganho a vida honestamente. A expressão no rosto dos meus pais era uma mistura de horror e descrença. A minha mãe parecia como se fosse desmaiar. Um soldador? Você não pode estar falando sério, ela disse com a voz trêmula. Meu pai ficou vermelho de raiva. Você espera que demos nossa bênção para isso? Jogar fora seu futuro por um soldador, ele disparou. Senti minha determinação endurecer. Sim, porque ele me faz feliz. Não é isso que deveria importar, respondi, com uma voz firme. Mas a vida que você vai levar, a mãe começou, sua voz trêmula. Será a vida que eu escolhi, completei, minha voz ganhando força. Papai balançou a cabeça, com uma decisão clara. Não podemos e não iremos apoiar isso. Se você o escolher, não espere fazer parte desta família, disse ele, com finalidade em seu tom, partindo meu coração, mas não minha decisão. Jake apertou minha mão, me dando forças para enfrentá-los. Então eu escolho Jake. Eu escolho nós. Eu escolho minha felicidade, declarei. Os olhos de minha mãe se encheram de lágrimas, e a mandíbula do meu pai cerrou com força. Se você sair com ele, não se preocupe em voltar, disse papai, com uma voz fria. Saindo da casa dos meus pais com Jake, meu coração estava uma confusão de emoções, alívio da dor, excitação e medo, tudo misturado em um. O ar da noite parecia diferente, e cada respiração que eu dava era um passo adiante em uma nova vida. Andamos em silêncio por um tempo, o único som era o rugido constante da motocicleta abaixo de nós. Quando finalmente paramos em uma pequena lanchonete nos arredores da cidade, Jake virou-se para mim, seu rosto sério. Elisa, você tem certeza sobre isso? Quero dizer, tenho certeza que não há como voltar atrás. Ele disse, seus olhos procurando nos meus por qualquer indício de dúvida. Eu balancei a cabeça, apertando sua mão com força. Nunca tive tanta certeza de algo estando com você. Isso parece certo, parece o que eu deveria fazer, declarei. Ele sorriu, aquele sorriso imprudente e encantador que me conquistou no primeiro dia em que nos conhecemos. Tudo bem, então vamos fazer isso. Vamos começar nossa vida juntos, disse ele, determinado. Na lanchonete, encontramos uma mesa silenciosa no canto. A garçonete trouxe 2 cafés sem perguntar, e ficamos lá planejando nossos próximos passos. Então, o que vem primeiro? Perguntei, mexendo o creme no meu café, observando-o girar e se misturar. Precisaremos encontrar um lugar para ficar, pelo menos por um tempo. Depois, talvez procurar emprego. Tenho alguns amigos que podem nos ajudar a começar, respondeu Jake, seu tom prático, mas otimista. Vai ser difícil, não é? Eu disse mais uma afirmação do que uma pergunta, a realidade do que estávamos fazendo começava a pesar. Jake estendeu a mão sobre a mesa, cobrindo a minha. Pode ser, mas vamos enfrentar isso juntos. Difícil, mas não é novidade para nenhum de nós, certo? Não pude deixar de rir, uma explosão curta e aguda de diversão genuína. Certo, juntos, passamos horas naquele restaurante conversando e planejando. Tantas vezes Jake lançava uma ideia que parecia tão selvagem, tão livre, que fez meu coração pular. Talvez um dia economizemos o suficiente para fazer aquela viagem pelo país. Só você, eu e a estrada aberta. Eu gosto disso, eu disse, permitindo-me sonhar mais alto do que jamais ousei. Voltando para a cidade, começamos nossa busca. Nas semanas seguintes, tudo foi uma enxurrada de atividades. Encontramos um pequeno apartamento na periferia da cidade, nada sofisticado, mas era nosso. Jake conseguiu trabalho em uma garagem local e eu fiz turnos em uma lanchonete próxima. A vida era difícil, mas era nossa.
Nos contentávamos com o que tínhamos e todas as noites, ao voltarmos para casa um para o outro, parecia que tínhamos tudo. Meses depois, decidimos que era hora de oficializar e nos casamos em uma pequena cerimônia íntima. Mantive uma ponta de esperança de que minha família apareceria, que eles viriam o quão feliz eu estava e deixariam de lado seus preconceitos, mas as cadeiras reservadas para eles permaneceram vazias e nenhuma mensagem de parabéns chegou. Apesar da dor de sua ausência, o dia foi perfeito porque era nosso. Com o tempo, cresci incrivelmente próxima da mãe de Jake. Ela me recebeu de braços abertos, chamando-me de sua filha, preenchendo as lacunas deixadas pela minha própria família. Seu calor e aceitação curaram algumas das feridas deixadas pela rejeição de meus pais. As coisas estavam finalmente melhorando para Jake e eu. Depois que ele completou o treinamento adicional de mergulho e se tornou um soldador subaquático certificado, sua renda disparou para $150 mil por ano. Essa mudança fez uma grande diferença. Conseguimos comprar uma casa em uma área agradável, o tipo de lugar com o qual sempre sonhei, mas nunca pensei que realmente moraria. Comecei a trabalhar como despachante na empresa de Jake. Não era apenas um trabalho, parecia que eu fazia parte de algo importante, apoiando o homem que eu amava e construindo nosso futuro juntos. Nos fins de semana, saíamos da cidade em sua bicicleta, percorrendo estradas sinuosas e apreciando vistas deslumbrantes da natureza. Naqueles momentos, com o vento soprando meu cabelo e seu calor contra minhas costas, era pura felicidade. Morando perto, minha sogra se tornou uma visitante frequente. Em uma tarde dessas, enquanto Jake estava consertando na garagem e eu estava preparando um café para nós, ela chegou parecendo um pouco perturbada. Houve algumas notícias feias, ela disse, enquanto se acomodava à mesa da cozinha, algo sobre um professor da universidade envolvido em um escândalo de assédio. Meu coração deu um pulo. Eles disseram quem era, perguntei tentando manter minha voz firme, temendo a resposta. Ela balançou a cabeça. Não, eles não mencionaram o nome no rádio, mas você sabe como essas coisas acontecem, provavelmente já está em toda a TV agora, balançando a cabeça. Liguei a televisão, sintonizando as notícias. Com certeza, havia uma reportagem sobre o escândalo. E como eu temia, o rosto do meu pai apareceu na tela. O âncora detalhava as acusações contra ele e eu senti uma onda fria de descrença tomar conta de mim. Desligando a TV, sentei-me pesadamente, tentando processar a notícia. Jake entrou, limpando as mãos em um pano, e viu meu rosto. O que há de errado, querida? Ele perguntou com a testa franzida em preocupação. Engoli em seco, minha voz quase um sussurro. É meu pai. Quando ele se aproximou e pegou minha mão, disse, sinto muito, Elisa, é uma notícia difícil. Como você quer lidar com isso? Eu balancei a cabeça, incerta sobre o que fazer. Eu não sei. Quero dizer, o que posso fazer? Não é mais como se estivéssemos próximos. Ele apertou minha mão, entendendo. Eu estou aqui para você. Não precisamos resolver tudo agora. Decidi esperar e ver como as coisas se desenrolariam antes de agir. Qualquer que fosse a decisão que eu tomasse, sabia que Jake estaria ao meu lado, e isso me dava a confiança necessária para enfrentar o que viesse a seguir. A vida tinha sido tranquila até aquela tarde inesperada no trabalho, quando um carro conhecido parou no estacionamento. Eu não via meus pais há muito tempo, e vê-los despertou uma mistura de emoções que eu pensava ter deixado para trás. Os dois pareciam dramaticamente diferentes, o escândalo tinha cobrado seu preço. Minha mãe tinha perdido muito peso e parecia anos mais velha, enquanto meu pai parecia quebrado, uma sombra do homem severo que um dia foi. Minha mãe me viu e correu em minha direção de braços abertos, como se nada tivesse acontecido, como se anos de distância e desaprovação pudessem ser superados num instante. Mas eu não podia abraçá-la, não naquele momento. Em vez disso, dei um passo para trás e peguei a mão de Jake, buscando força em sua presença. Elisa, foi tão difícil encontrar você, disse minha mãe, com a voz embargada de emoção. Meu pai, sempre rude, cortou, fui injustamente acusado. Você sabe que procurei o marido da sua irmã em busca de ajuda, mas aquele explorador queria uma fortuna e sua irmã concordou com ele. Agora eles nos expulsaram. Precisamos da sua ajuda. Olhei para eles com incredulidade e raiva borbulhando dentro de mim. Ajuda? Depois de todos esses anos, você aparece exigindo ajuda? Não temos para onde ir, a voz de minha mãe estava desesperada. Pensamos que talvez pudéssemos ficar com você. Quase ri do absurdo. Ficar comigo?
Depois de me renegarem, deixaram claro que não sou mais sua filha. O rosto do meu pai ficou vermelho, seu temperamento antigo explodindo. Você nos deve Elisa, depois de tudo que fizemos por você, insistiu. Mas você está enganado, interrompi, sentindo Jake apertar minha mão em apoio. Não devo nada a você. Me expulsaram porque escolhi minha felicidade em vez de suas exigências. E agora querem apenas se mudar e fingir que somos uma família. A situação estava se tornando caótica, e eu pude ver as pessoas ao redor começando a prestar atenção. Minha mãe começou a chorar alto, chamando ainda mais atenção. Você está sendo ingrata depois de tudo que fizemos por você. Ela acusou entre lágrimas. Respirei fundo, minha decisão estava clara. Não, mãe, não sou ingrata. Vocês me renegaram como filha e me expulsaram da vida de vocês por escolher me casar com um homem pobre. Meu pai começou a gritar, mas Jake se inclinou e disse baixinho à equipe de segurança para não deixá-los voltar aqui novamente. Os meses seguintes passaram cheios de amor e paz. Damos as boas-vindas a um filho, um novo começo em nossa família em crescimento. Meus pais nunca mais voltaram naquele dia no estacionamento, foi a última vez que os vi. E embora parte de mim lamentasse o que poderia ter sido, eu sabia que havia feito a escolha certa para mim e minha família. Os pais da nossa protagonista aprenderam da forma mais difícil uma dura verdade. A filha que eles amavam e protegia os abandonaram no momento em que mais precisavam. E por causa de suas atitudes eles também perderam o amor da nossa protagonista. E você? Acha que ela tomou a decisão correta? Ou acredita que ela deveria ter agido de uma forma diferente? Gostou dessa história? Então ajude o canal a crescer. Inscreva-se, curta e deixe um comentário compartilhando sua opinião. Sua participação faz toda a diferença. Agradecemos pelo seu apoio.